Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, uma indústria com uma grande penetração dentro do setor de consumo. Me refiro à indústria de higiene e cosméticos. E na minha companhia, Sandro Rodrigues, que é sócio e presidente da Rinode. É isso aí. Obrigado, uma alegria tê-lo aqui. Obrigado eu, Sérgio. Para mim é uma honra estar participando. Obrigado realmente pelo convite. Falar dessa indústria tão apaixonante, para mim sempre é uma satisfação. Falar de higiene e cosmético, de fato, é um tema muito bacana. Muito. E nesse contexto, Sandro, a população brasileira, olhando o cenário global, é uma população vaidosa, cuidadosa? É cuidadosa, é cuidadosa. O brasileiro, ele é... O clima nos favorece. Questão do tropical, clima tropical, esse país quente de uma forma geral, entendeu? Além do brasileiro gostar de se cuidar, né? O brasileiro, a brasileira, tem esse culto à beleza, é muito tradicional no nosso povo. Nesse contexto, analisando o cenário de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, qual é a posição do Brasil no ranking mundial? Olha só, o Brasil, ele chegou a ser, antes da crise, nós chegamos a ocupar o terceiro lugar do setor em geral, no mundo, e em perfumaria a gente foi primeiro, durante muito tempo. Aí vem a crise, taxa cambial e tudo mais, a gente deve estar falando aí que nós somos hoje o quarto país, o quarto maior mercado, ainda assim, muito relevante. Esse mercado tem uma característica muito particular. Ele é, de fato, um mercado muito pulverizado, talvez um dos mais pulverizados do país. Essa fotografia aponta um cenário de consolidação do setor, Sandro? Na realidade, o setor de higiene e beleza, ele tem grandes companhias mundiais, tá? E muitas com presença no Brasil, e no Brasil também tem grandes companhias brasileiras. Eu não sei se a gente pode falar em consolidação. Tem muita empresa pequena e tem muita empresa média muito boa, crescendo. Aí vai muito mais da estratégia, vai muito mais da visão, do propósito. Por exemplo, quando eu comecei a Rinode numa garagem. Eu comecei numa garagem. Eu, meu pai e minha mãe. E desde o primeiro dia, Sérgio, desde o primeiro dia, eu olhava para aquela companhia, eram alguns frascos em cima de uma mesa numa garagem. Eu via ali uma grande empresa. São 30 anos de história, mas desde o primeiro dia eu sempre acreditei. Pronto. Com base nessa sua colocação, para que o assinante do canal entenda do que a gente está tratando. Qual é o tamanho da Rinode hoje? A Rinode é uma empresa, 30 anos, né, 30 anos, brasileira, daqui da cidade de São Paulo. Atuamos na venda direta através de um modelo super eficiente de construção de negócio, que é o marketing multinível. A gente produz produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos para esse consumidor cada vez mais exigente. Temos 850 mil consultores no Brasil, 450 franquias e começamos há 1 ano e meio a nossa expansão internacional. Já estamos na Colômbia, Peru, Equador e começamos Bolívia agora no mês passado. Sandro, sem cerimônia, qual o faturamento do grupo para que de fato eu consiga ilustrar para a audiência do canal quanto a Rinode obteve em 2018? Em 2018 a gente fechou com 2,2 bi, a operação inteira. Isso ilustra de fato a relevância do setor e a participação da Rinode dentro das grandes redes, das grandes marcas. Como a indústria trabalha no que diz respeito à concorrência? Como você trabalha, Sandro, e o setor de forma geral, na busca de gerar valor, de gerar produtos, de gerar marca e ganhar participação de mercado? O consumidor é cada vez mais exigente. Antigamente, estou falando de 88, a gente falava, nossa, qualidade é um diferencial. Não. Hoje, qualidade para se estabelecer no mercado, você tem que ter qualidade. Commodity. É commodity, não tem o que falar. O que eu gosto muito, que é o caso da Rinode, por exemplo, é cada empresa entender qual que é o seu propósito de marca, entender qual que é o consumidor que ela quer atingir, o que ela quer levar para esse consumidor. E esse nosso país é muito grande. É muito grande. Um Brasil de muitos Brasis, né? De muitos Brasis. Então, se você fizer um grande trabalho, você sabe, ser empresário nesse país é um desafio constante, mas o diferencial está muito por aí. Você entender o que o seu consumidor pensa, o produto que ele quer, como é que você vai falar com ele, é mais ou menos por aí. Sandro, uma alegria tê-lo aqui no Giro Business e é muito clara a vocação que a Rinode, através de você como presidente, sócio, demonstra também pelo seu propósito. Me permite uma pergunta bastante importante. Qual é a relação do setor de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria com o ambiente econômico e a situação econômica do país? É total. Eu estou nesse negócio há 30 anos, quer dizer, 36. Eu comecei carregando sacola com a minha mãe.
Eu tinha 12 anos de idade, eu carregava sacola São Paulo afora vendendo cosmético. Qual que é a nossa leitura? Quando você fala, principalmente nas classes C, D e tudo mais, que não tem grandes opções, o nosso povo está tão privado de algumas coisas, que chega uma hora, se você pensar bem, o que sobra para a mulher e para o homem? O cuidado pessoal. Sobra ela olhar no espelho, ela se sentir bonita, sobra ele olhar no espelho e se sentir bem. Porque, infelizmente, talvez ele não consiga mais ir jantar fora, talvez ele não consiga mais trocar de carro. Por essa ótica, a gente pode denominar essa indústria como uma indústria de propósito, não? Total, muito propósito. A Rinodê especialmente, né, que a gente trabalha com venda direta, marketing multinível, que a gente incentiva o pessoal a desenvolver atitude empreendedora. E eu não consigo imaginar empreendedorismo sem propósito, então é total de propósito. Agora, Sandro, se a economia vai mal, o setor vai mal, se a economia vai bem, o setor vai bem. A relação é direta. Claro, é direta, como eu costumo dizer, a gente não dá para imaginar que a gente é uma ilha, que a gente está fora da economia. Eu costumo dizer também que tem um detalhe muito interessante do nosso setor. O nosso setor é um dos últimos a entrar na crise e é um dos primeiros a sair. Exatamente por causa daquilo que eu te falei, né? Chega uma hora que o que sobra? A autoestima, entendeu? Se você tirar a autoestima de um ser humano, acaba. Olhando uma fotografia macro entre consumo, economia e ambiente de negócio, quais são os pontos positivos que favorecem esse setor e, fazendo um contraponto, quais os negativos? Eu acho que, de uma forma geral, o nosso setor ele não é muito diferente da economia, de todos os outros setores. Vamos começar pelo negativo para a gente terminar no positivo, que é mais legal. O negativo é todo esse... Não sei se negativo é a palavra correta. Os desafios são essas questões de segurança do país, essa carga tributária pesada, essa confusão de... imagina que se você pensa em legislação de CMS, você tem 27 diferentes, entendeu? E o positivo é a capacidade desse povo incrível de norte a sul nesse país, esse povo apaixonado, sabe, que está a fim de se redescobrir, que está a fim de investir, está a fim de empreender, está a fim de construir, é um povo extremamente solícito. Então, o ponto positivo para a gente é esse, e os desafios é o desafio da economia de uma forma geral. De superar um ambiente hostil. Não tem jeito. Você falou sobre empreendedorismo. O Brasil, em 2018, alcançou sua taxa mais alta em empreendedorismo, da ordem de 36%, ou seja, praticamente 50 milhões de brasileiros à frente de um negócio. Queria falar um pouquinho a respeito de consumo. Sim. Entender qual é, do total do orçamento da família brasileira, os gastos com higiene e beleza. É bastante relevante. O brasileiro... A família brasileira se cuida, né? A família brasileira se cuida, o brasileiro é um povo bonito, um povo bem cuidado. Nós estamos falando aí de um setor no consumo da família brasileira, do orçamento familiar, algo em torno de 1,5%. É bastante relevante. É bastante, sim. Principalmente quando se percebe as demais despesas que os brasileiros têm, as suas necessidades, como carga tributária imposta, a necessidade de se investir em saúde e assim por diante. Sim. Muitas vezes até o que seria um direito constitucional que acaba exercendo um papel importante no orçamento, né, Sandro? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem muito por fazer nesse sentido, né? Muito para arrumar, né? Tem muita coisa para arrumar. Eu estou esperançoso, eu estou otimista. Bom, eu sou otimista por definição, né? Sou otimista por definição. Se não fosse, eu não teria atingido os não números tem jeito. e o crescimento que não você tem atingiu, jeito. né? Uma vez eu ouvi um filósofo falando uma frase muito interessante, né? Ele falou assim, o pessimista é um preguiçoso. Porque se der errado, ele não faz nada, então é tudo certo. Então, para empreender nesse país, para fazer algo... Na realidade, para mim, empreender é gerar valor. Acho que todo mundo pode. Todo mundo pode gerar valor. Você tem que ser realmente bastante otimista. Deixa eu aproveitar esse gancho. Quais as dicas que você daria às pessoas que buscam empreendedorismo? Hoje, a taxa de empreendedorismo no Brasil é da ordem de 36%, 50 milhões de pessoas Sim. à frente de um negócio ou de um projeto. Sim. Qual a dica, Sandro, que você daria, os atributos, os valores, permitindo, então, com que as pessoas conseguissem empreender tendo sucesso? Sérgio, primeiro eu tenho uma visão um pouco diferente do que é empreender. Né? Classicamente, a definição clássica de empreender está à frente de um negócio. Eu gosto mais de falar de atitude empreendedora. A atitude empreendedora é independente daquilo que você está fazendo, se você é um contratado ou se você é um dono de um negócio. Você pode fazer melhor.
Então, quando você toma a decisão de fazer melhor, sabe, todo dia um pouco melhor, para mim está gerando valor, você está empreendendo. Característica desse cara, dessa mulher empreendedora, desse homem empreendedor. Primeiro, tem que ter um grande sonho. Você tem que ter um grande sonho, tem que ter uma grande visão. Você tem que falar, olha, onde eu vou alcançar com esse negócio que eu estou fazendo aqui, com esse projeto, é algo de muito valor, vai impactar muita gente positivamente. E claro, amigo, tem que ser resiliente. Tem que ser muito resiliente. No Brasil, como que a gente vive. Muito. A gente está falando de consumo. Qual é o papel dos homens nesse consumo, nesse ticket de 1,3%, 1,4% do orçamento? Os homens vêm crescendo, os homens têm se tornado cada vez mais vaidosos? Muito. Você vê que uma das categorias que mais cresce na indústria nos últimos anos é exatamente a categoria de cuidados masculinos, né? Desde cabelo Se você falar cuidado de cabelo, cuidado de barba, é bastante comum. Não, estou falando de cuidado de pele, eu estou falando de cuidado das mãos, eu estou falando de cuidado dos pés. Sabe? A estética, então, o cuidado pessoal é fundamental para a autoestima e também profissionalmente. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Você precisa se cuidar hoje, né? Não dá mais, hoje não dá mais para você. A questão não é nem só ter uma boa aparência. A questão do cuidado mesmo, de a pessoa olhar para você e falar, pô, tá, é uma pessoa que se cuida. De forma objetiva, do orçamento da família, quanto você estima que é dedicado aos homens? Talvez hoje nós estamos falando aí, um chute sem te dar um número agora, mas crescendo 20%, 25%, já estamos falando que o homem está pensando em perfumaria, em cosméticos, loções, é isso aí. Sandro, analisando a cadeia produtiva, de pesquisas e desenvolvimento até o varejo, de que forma que ela é constituída? Olha só, a gente pode imaginar a cadeia, vamos começar pelos fornecedores. Temos essencialmente indústria química, que são os componentes da fórmula, nós temos as embalagens, aí nós temos a indústria de transformação, que no caso é o caso da Rinode, e os canais de distribuição, né, que você vai... A indústria química, nós estamos falando de embalagem, nós estamos falando de matérias-primas, a indústria de transformação, a própria indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosmético, e lá no canal de distribuição, basicamente é atacado, varejo, venda direta, que é o meu caso, as franquias. É uma indústria, uma cadeia simples, não é uma cadeia muito complexa, não. Bastante simples e bastante eficiente. Sandro, eu ia perguntar com relação à eficiência, mas a resposta está aí. É, de fato, uma cadeia simples, integrada e, por fim, eficiente. Agora, quais são as dificuldades, Sandro? Falando de bastidores, do dia a dia, para que, então, o assinante do canal que nos acompanha e não conhece o setor, perceba quais são as suas dificuldades e de que forma que o setor trabalha na busca de se tornar sempre e mais eficiente. O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmética é um setor bastante integrado do ponto de vista das indústrias. É uma associação forte, a BPEC é uma associação extremamente presente. Então, a gente tem um nível as grandes empresas, médias, pequenas, a gente entende que a nossa concorrência é no mercado, sabe? A concorrência é para cada um entregar, que o seu consumidor entenda que uma empresa tem mais identificação com o valor, com a proposta de A, B ou C. Mas em termos de união da indústria, em termos de união das empresas, é bastante sólido, bastante sólido. Então a gente tem essa facilidade, Os desafios que a gente tem encontrado na cadeia é estar sempre antenado. O mercado é um mercado global, nós temos os nossos fornecedores, que são fornecedores globais. Sabe? Então, o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, acontece aqui. O nosso cosmético, essa informação muito importante, mas muito importante. O nosso cosmético, o nosso produto não deve nada para nenhuma outra indústria de nenhum outro país, seja da grife A ou da grife B. Nós temos muita qualidade, muita qualidade. Você comentou que da porta para dentro, a indústria é estruturada, é organizada e bem representada por uma associação. Sim. Agora, da porta para fora, Sandro, a concorrência de fato é muito grande e os consumidores, com seus novos hábitos de consumo, vêm cada vez mais buscando preço, valor e resultado. Sim. Como cada uma dessas indústrias trabalha no seu dia a dia, seja em pesquisa e desenvolvimento, seja em implementação de marca, em distribuição, para ganhar mais participação de mercado? Olha só, a palavra da vez na Rinode, a palavra da vez no mercado, de uma forma geral, é eficiência. Você tem que ter
Tem que ter gestão para ser extremamente eficiente, para desde do desenvolvimento do produto lá de P&D, falar, olha, eu quero um produto assim, eu quero um produto X, é pensar, tem que ser muito eficiente, tem que ser aderente à proposta de valor da companhia, tem que ser aderente ao público que você está imaginando aquele produto e tem que, do ponto de vista de custo, ser o menor possível. É sempre aquela história, entregar o melhor pelo melhor preço. De forma objetiva, qual é a margem média do setor? Ah, depende, Sérgio, depende. Esse é um dado que a ABIPEC A ABIPEC, ela é muito sólida, a entidade é muito sólida exatamente porque as empresas se respeitam nesse aspecto. Ou seja, eu não vou saber qual é a margem média. Não vai saber, você não vai saber. Mas imagino que seja pequena. É, como toda empresa, indústria sólida nesse país. Obrigado, Sandro Rodrigues. Obrigado, querido, foi uma honra.